tem desculpa para não conseguir falar com a empresa, né? Hoje a gente tem diversas ferramentas, a gente tem site, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, tem como achar o endereço, o WhatsApp. Gente, a gente tem que estar nas redes sociais, a gente tem que estar na internet, a gente tem que aparecer na internet, né? Então, aí, ó, a gente no Facebook, né? Hoje em dia, o Facebook ele nem é tão trabalhado assim, não é uma rede social tão vista. Hoje a gente sabe que o Instagram é muito mais, mas temos aí, estamos presentes nas principais redes sociais, tá? Então, hoje a Felina, ela funciona de segunda a segunda, isso foi uma necessidade do mercado, a gente abria de segunda e fechava sábado, meio-dia, e voltava só na segunda-feira. E isso foi uma necessidade do mercado, principalmente durante a pandemia, que a gente passou a atender todos os dias, de domingo a domingo, segunda a segunda, e estamos lá até hoje. Hoje a gente tem 9 médicas veterinárias na equipe, que se revezam entre o consultório, internação, plantão noturno. Nós temos 5 estudantes, enfermeiras, bolsistas, né? Que são responsáveis por toda a enfermagem da clínica. Quando a gente abriu, a gente contratava uma pessoa, a gente ensinava essa pessoa e colocava ele como enfermeiro. Ao longo do tempo, a gente pode perceber que quando esse funcionário ia embora, a gente perdia todo aquele conhecimento. E ele ia levar esse conhecimento para outro lugar. E, às vezes, ele ia levar esse conhecimento para outro lugar, que a gente vê estagiários passando por isso, e ele não é bem visto, ele não é bem aceito. As pessoas passam por muita dificuldade quando começa a falar no conceito cat-friendly nas clínicas veterinárias. Isso é relato de veterinários estudantes, né, que fazem estágios comigo, hoje veterinários que já se formaram e estão na lida e fizeram estágio com a gente, vem conversar e me relata muito. Então, assim, a gente optou por colocar, nós sempre tivemos estagiários, mas aí a gente decidiu tirar o enfermeiro, colocar bolsa para estagiário e esses estagiários serem os enfermeiros, que a gente pensou que essa seria a melhor maneira da gente ter esse conhecimento que a gente passou para essa pessoa, ganhar o mundo, né? Se ser compartilhado, passar para outras pessoas, né? E não ter um profissional ali capacitado, mas às vezes ele entra num lugar onde as pessoas não sabem o que é conceito cat-friendly e aquele aprendizado dele vai ser todo perdido, né? E temos em torno de 5 pessoas no apoio, que é o administrativo, a recepção e o apoio em geral, né? Serviços gerais. E, assim, um detalhe, na nossa equipe, todo mundo tem gato ou convive com gato. Quem não tem gato, convive com gato na casa da avó, do pai, de alguém. Porque isso, no começo, eu pegava estagiários que não tinham gato, queriam só saber como é que era lidar com gato, e eram estagiários que a gente percebia que não tinha muito interesse, tá? Então, esse é uma coisa que a gente sempre pede também. Então, para a gente manter um atendimento de excelência, a gente mantém um treinamento de equipe técnica a cada 4 meses, o último foi de anestesia e sedação, o penúltimo foi de emergência, enfim, a gente mantém esses treinamentos para toda a nossa equipe, seja médica veterinária, estudantes e pessoal da recepção também, né? Semana passada a gente teve um treinamentozinho rápido sobre o conceito cat-friendly para as estagiárias novas, né? Isso foi online, então toda hora a gente está fazendo. A de 4 meses é presencial, eu trago algum profissional, né, para trazer mais conhecimento, mas tem também os treinamentos que ocorrem de forma virtual, né? Então, a gente está reacendemos isso que a gente tinha perdido, reuniões com discussão de caso clínico para a equipe médica e para os estagiários, quem quiser participar. Hoje nós temos uma psicóloga na equipe, né, que me ajuda muito com a questão comportamental, tanto da nossa equipe como com os tutores, né? Dá o apoio, dá o suporte nas horas difíceis, tem cliente que às vezes entra em surto, tem cliente que enlouquece, enfim, tem veterinário que depois de perder um paciente fica muito mal.
e daqui a pouco eu tenho que respirar para estar pronto para atender outro gato. Então, hoje a gente tem uma psicóloga na nossa equipe junto com a gente, fazendo todo esse trabalho, né? A gente estimula muito a participação em cursos, congressos, aperfeiçoamentos, especialização em medicina felina, né? É o que eu falo, é a primeira que vocês têm que fazer, para quem quiser trabalhar com gato. E nunca parar de estudar. Sempre fazer especialização atrás de especialização, cursos atrás de cursos, porque a medicina ela é dinâmica. Hoje, há 20 anos atrás, falava-se que era ruim dar sachê. Hoje é o que mais se preconiza, né? Então, a gente precisa entender que a medicina muda, tá? E eu já falei aqui atrás, o atendimento e as instalações é toda baseada no conceito de pet friendly, né? Clínica amiga do gato. Então, aí a nossa internação, né? Gatis individuais, a gente não tem um gatil olhando para o outro gatil, né? Porque o contato visual para o gato é muito amedrontador também com outro gato, já não basta o cheiro, os feromônios que eles estão soltando, né? E estão se reconhecendo. E o visual também é importante, ele não vê outro, né? Então, aí a nossa internação, aí a gente tem cromoterapia, né? A gente faz cromoterapia nos pacientes, tem musicoterapia, tem o Relax My Cat, que é um canal no YouTube que fica rolando lá direto, que é uma musiquinha clássica que traz bem-estar, conforto e tranquilidade para eles. Então, aí, né, ali a gente faz cirurgia, tem internação 24 horas, consulta, exames, ultrassom. E a Felina, ela sempre teve esse pilar, assim, da educação, né? A gente sempre quis compartilhar conhecimento. Quando eu estive na Heloísa, aprendendo, e vi ela compartilhando o conhecimento com as pessoas, né, com outros colegas, com estudantes, recebendo estudantes do Brasil inteiro, eu falei, eu também quero fazer isso. E então, a Felina sempre teve esse pilar de educação, né? A gente fazia, no começo, encontros lá na UFBA, junto com o programa de pós-graduação da UFBA, e cada mês a gente abordava um tema, eram encontros gratuitos só sobre gatos, e foi uma experiência muito legal, né? Infelizmente, pessoas formadas não iam mais estudantes. A adesão, a gente teve uma adesão de metade da sala lá do teatro, lá do anfiteatro da UFBA, metade cheia, e tivemos palestras, tivemos 5 pessoas, mas a gente sempre teve ali, foi bem legal, foi bem importante. Então, essa é uma coisa, às vezes, até que me pedem para voltar a fazer, mas é muita coisa, né? Então, isso está parado, mas a educação é uma coisa continuada. Na verdade, o que está parado é as noites felinas, mas a gente faz encontro, eu dou curso, então muita coisa acontece para a gente divulgar esse conhecimento que não pode ficar guardado. Tudo que melhora a situação do próximo, a gente precisa compartilhar, divulgar, ainda mais quando esse próximo é um gatinho, né? A Felina também tem a questão da educação junto com o social. Então, a gente tem parceria com protetoras, né, de gato. Aqui está a Sandra, essa de blusa azul, ela é camiseta azul. Aí a gente na Gamboa, eu não achei fotos da gente capturando os gatinhos, mas eu coloquei aí só para vocês terem uma ideia. A gente fez uma ação na Gamboa, junto com o pessoal da La Felis, da Liga Acadêmica de Medicina Felina, da UFBA, né? A professora, a médica veterinária Ludmila, responsável pelo laboratório, está aqui, tem estudantes da UFBA aqui, tem o doutor João, que é o anestesista parceiro nosso, a doutora Márcia, a doutora Débora, anestesista, todo mundo aqui. A gente se uniu e fomos capturar gatinhos na Gamboa. A tutora fechou um pacote, né? E nós proporcionamos essa experiência para os alunos de medicina veterinária. Tipo, uma manhã de castração de gatinhos de rua, né? Então, eles acompanharam desde a captura até a soltura, né? Então, isso também, a gente faz essa ação social, né, de trabalhar com protetores.
A gente sempre participou das questões de extensão quando somos convidados, então a gente sempre participou do Outubro Rosa, né, atendendo as gatinhas, as fêmeas, com os tumores de mama. Na verdade, nos últimos anos, a gente tem pego muito mais hiperplasia, mas isso também é uma questão de educação, né? A gente chega para os tutores e explica que não pode usar anticoncepcional, porque predispõe ao aparecimento de hiperplasia. É muito comum as pessoas confundirem hiperplasia mamária em gata jovem com tumor de mama, que é gata idosa. Muitas vezes as pessoas falam que ver uma gatinha com a teta cheia, né, inchado do jeito que fica, já acha que é o câncer de mama mesmo quando ela é jovem. E geralmente é a hiperplasia mamária. Medicação, uma castração resolve, né, gente? Castração é a solução. Então, a felina, a gente da felina, minha experiência, né, com gatos também me leva para esse lugar, né, de extensão junto com as faculdades. E os gatos também, a medicina veterinária me levou para os desastres, né, ambientais. Então, aí é só um dos lugares que eu já estive presente, que foi no Pantanal, nas queimadas do Pantanal de 2020, né? Aí é o ousado, a primeira onça que foi capturada após as queimadas, né? Foi a nossa equipe, a equipe do Grade, que resgatou, né? Aí está o Cezinha de Laranjinha lá embaixo, a Carla Sassi e o Anderson, foi a nossa equipe que conseguiu resgatar esse animal. E depois desse resgate, eu cheguei lá para participar dos resgates, né, dando suporte para os animais, recolhendo os animais machucados. Durante a gente ficava na Transpantaneira, que são 147 quilômetros de estrada, com cento e não sei quantas pontes caindo aos pedaços, lugar pegando fogo, búfalo podendo vir correr atrás da gente, onça apareceu para pegar. Mas nós estávamos lá para resgatar qualquer animal que a gente encontrasse ferido, né? Então, nós resgatamos onça, nós resgatamos búfalo e conseguimos, ele está vivo, quase morreu, quase perdeu as patas, quase foi eutanasiado, mas a nossa equipe não desistiu, né? E a principal preocupação, na verdade, né, do Estado lá, do IBAMA, de todo mundo no Pantanal, eram as onças, né? A nossa eram todos os animais, todas as espécies são importantes, mas as onças eram mais importantes. Por quê? A onça é o principal atrativo de turismo para a região do Pantanal. Então, é ela que movimenta mais o turismo lá. Então, a gente ajudou no monitoramento das onças, né? A gente colocou câmeras traps em vários locais nesses 147 quilômetros, né, da Transpantaneira, para monitorar se passava onça, se passava, que bichos que passavam, quantos passavam, se estavam machucados, né? Porque nós ficamos numa pousada onde estava o guardião das onças, que ele reconhece as onças, né, pelas pintinhas. Então, quando ele avistava, a gente sabia que estava viva e tal. E aí nós começamos um trabalho com os animais domésticos da região, né? Aí a nossa bombeira, pessoal, aí a nossa bombeira brincando com esse gatinho. Vamos ver se Aí a nossa bombeira brincando com esse gatinho, ele estava num barco-bar. Eles moram nesse barco e tem um bar. Aí vamos ver se vocês conseguem ouvir aí o áudio. Esse é o branco, ele mora aqui na casa barco. A dona Diana aqui. Pessoal, esse é o branco, ele mora aqui na casa barco. A dona Diana, que é a tutora dele, disse que trouxe ele pra cá porque estava tendo muito rato. Então ele mata os ratinhos. Como ele foi acostumado na ração, ele não come, mas diz que ele mata. Ele foi vermifugado, passado remédio para pulga e carrapato, deixado ração para ele. Então, gente, esse gatinho, assim que eu terminei aí de fazer essa filmagem, não tinha quem tirasse foto.
A gente coletou sangue. A gente saiu coletando sangue de todos os cães e gatos que a gente via, que a gente conheceu nas casas, que a gente resgatou na Transpantaneira, né? A gente foi na casa das pessoas, a gente coletou. Por quê? O risco, como estava tendo muita queimada, os animais estavam perdendo espaço, é aquela questão de supressão, né? E aí eles estavam se aproximando muito dos animais domésticos, da onde tinha comida. E nós, na Transpantaneira, a gente, entre os 147 quilômetros, nós criamos 28 pontos de água e ração. Então, a gente dividiu junto com os bombeiros e junto com uma ONG local. Todos os dias a gente entregava água nesses pontos e levava feno, tudo, né? Tudo, fruta, tudo, para os animais ali poderem ir se alimentar, né? Chegou ao ponto de macaco selvagem, cobra, capivara, queixada, né? Falam que o Pantanal, quem mata mais no Pantanal são as abelhas e o ataque de queixada. A gente alimentou queixada assim do nosso lado. Eles estavam tão desesperados de fome que eles não estavam interessados em se defender, porque eles precisavam primeiro sobreviver para depois se defender. Então, eles não ligavam para a nossa presença, né? Então, o risco de passar felve para as onças, a partir do momento que o animal silvestre está chegando perto dos domésticos, é muito grande. A cinomose, né? Para os canídeos. E, por incrível que pareça, todos os sangues que nós coletamos de sangue deram negativos para FIV e felve, exceto quem? Esse gato deu positivo para felve. Nós voltamos, e assim, ele veio de Poconé, né, que é a última cidade mais desenvolvidinha antes de entrar na Transpantaneira. Ele veio de Poconé. E depois nós voltamos para fazer um mutirão de castração nessa região. Só que o branco já não estava mais. Então, assim, a gente rezou e pediu a Deus que nenhuma onça tenha pego ele, nenhuma onça tenha tido contato com ele, e ele não tenha passado mais felve para ninguém, né? Pessoal, então, aí, nesse pós-desastre, né, as queimadas foi setembro e outubro, em julho a gente voltou a convite da ONG o Bicho para fazer um mutirão de castração junto com Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, IBAMA, Marinha, Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele biólogo famoso? Esqueci o nome dele. Ele estava lá e ele achou o seu Vicente, esse senhor aí. Ele é um indígena, é o último indígena da aldeia dele, né? Ele morava aí sozinho, mora aí sozinho com 60 gatos. E aí eu fui participar desse mutirão de castração. Nós fomos capturar esses animais. Os animais eram pelo menos 60% deles, eles eram ariscos, eles não deixavam a gente encostar. Então, nós tivemos que fazer captura, né? Nós não conseguimos capturar todos. O navio da Marinha parou na porta do Seu Vicente. Ele está lá no finalzinho, na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele parou na porta do Seu Vicente. Nós ficamos um dia inteiro capturando o gato, desde de manhã, 6h30 da manhã, que era a hora que a gente acordava que o navio acordava a gente, a tripulação acordava a gente, 6h30 da manhã. Ficamos até de noite lá no Seu Vicente, capturando o gato, castrando, esperando acordar e devolvendo. Testamos FIV-FeLV, passamos Bravecto, nós tivemos doação de muita coisa, então a gente fez toda essa parte de cuidado, né, básico, em todos os animais deles, deixamos ração. Então, assim, o Seu Vicente, ele é um indígena que ele vive de caça, né? Aqui atrás dele tem uma mesa que ali tinha vários cascos de tartaruga, pele de jacaré, e ele falava, a gente conversando com ele, ele falava que ele caça, ele come caça e tudo que ele caça ele divide com os gatos. Então, aí é um navio que a gente pôde participar, né, do mutirão de castração. Então, mais uma vez, né, os gatos me levando para um lugar
que eu nem imaginava, né? Nunca imaginei participar de um... Nunca imaginei ir para o Pantanal por causa de resgate de bicho. E muito menos fazer um mutirão de castração e um dia voltado só para os gatos, né? Nesse dia, eu fiquei na sala que recebia os animais de lá de fora pós-captura, né? Eles capturavam, eu ficava fechadinha lá, quietinha numa sala, com mais 2 voluntários, quietinhos, e a gente tudo com muito silêncio, a gente pegava esses animais, anestesiava e mandava para fazer a cirurgia, e depois esperava acordar e devolvia lá para o seu Vicente, tá? Então, aqui, como é que funcionava? A gente ia buscar os animais do outro lado, né? De barquinho, colocava dentro do navio. A cirurgia estava acontecendo aqui em cima. A gente armou umas tendas, né? Fazia cirurgia, descia para a enfermaria aqui embaixo, que era onde eu estava, e depois voltava para o barco e voltava para a casa da pessoa. Nós castramos todos os cães e gatos da população ribeirinha, da região do Porto Jofre até Poconé, que é essa região de 147 quilômetros. Então, aí, ó, as caixinhas de transporte, a gente carregando os bichinhos. Aí a castração, né? Pegando a veinha do gatucho aqui. E a devolução para casa do seu Vicente. E os gatos também me proporcionaram ver a esporotricose começar aqui na Bahia, né? Quando eu fiz estágio lá no Rio de Janeiro, em 2002, eu pude conhecer a esporotricose e lá já era caótico, já era mega power pandemia, né? Eu conheci estagiários lá que tinham cicatriz de esporotricose. Então, a esporotricose ela era muito familiar para mim. E aí, em 2015, através de Patrusca, esse caso chegou para mim. Uma moça começou a ver vários casos desse em Camaçari, levou em muitos veterinários e ninguém resolvia. E aí a Patrusca pediu para atender esse animal. Eu falei, ó, eu atendo de graça, mas precisa ter o dinheiro da citologia, porque senão eu não consigo fazer muita coisa, né? A moça conseguiu, a gente fez preço de custo. Era uma gatinha de protetora que tinha 70 animais e foi o meu primeiro caso de esporotricose na Bahia, tá? Vindo de Camaçari. Como eu já tinha tido a experiência lá no Rio de Janeiro, eu logo liguei no Centro de Zoonose de Camaçari, na Secretaria de Saúde, falei do caso, expliquei que tinha que ser feito, tal, falei que não podia eutanasiar, que tinha que tratar, e que não podia enterrar, e, na verdade, pelo que eu soube, tudo que eu falei que não podia fazer foi o que foi feito. E devido aos não cuidados adequados, né, correndo, talvez nessa época, anos depois, que eu já nem sei mais em que ano que explodiu a esporotricose aqui. Então, assim, isso é uma coisa, né, que a medicina felina me trouxe, os gatos me trouxe, a rotina com os gatos me trouxe. É uma urgência em saúde coletiva. Eu acho, assim, que a gente, como profissional, o médico veterinário, a gente tem que entender que a gente é um profissional de saúde, que a gente tem que trabalhar pensando no meio ambiente, no ser humano e no animal, né? A gente tem que trabalhar com esses pilares. Nós somos profissionais de saúde única e nós precisamos atuar nessa questão de saúde coletiva, cobrar do município políticas públicas, tratamento para os animais, porque, gente, nós veterinários e as pessoas que gostam dos animais somos as vozes, somos a voz dos animais. Então, eles precisam muito da gente, tá? Então, com 13 anos aí de felina, 18, 19 anos cuidando de gato, eu posso falar para vocês assim, que a felina começou muito pequenininha, hoje a gente já dobrou de tamanho. Eu não tenho tudo que eu gostaria que tivesse lá dentro, mas eu entendo que a gente tem que fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem a condição de fazer o melhor ainda.
Então, é isso que eu busco, né, para minha carreira, para minha profissão, tá sempre antenada com tudo que está acontecendo na saúde pública, na questão dos gatinhos, né, tudo que é novidade. Quando eu me formei não tinha tratamento de PIF, da peritonite infecciosa felina, hoje tem. Então, assim, a medicina se transforma, a medicina se renova e a gente tem que estar aí estudando, porque os animais, os gatinhos precisam muito, muito, muito da gente. Tá certo? Termino minha apresentação aqui e fico disponível aí para vocês. Obrigada, doutora Ilka. A gente faz um bloco ao final de todas as palestras, tá? Doutora Ilka, que é presidente da Comissão Estadual de Bioética e Bem-Estar Animal aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia, tá? Muito obrigada, a gente já tem perguntas, inclusive, para a senhora, tá bom? Peço que a senhora fique mais um pouco conosco. Agora, a gente tem a palestra do doutor Gustavo Rodamilans. Doutor Gustavo, que está aqui conosco, assistiu a sua palestra também. Doutor Gustavo, que é doutor médico veterinário, né? Doutor Gustavo Rodamilans, que vai fazer a palestra Meu Desafio no Mar, uma baleia encalhou. E agora? Ele é médico veterinário, doutor em ciência animal, trabalha há 18 anos com projetos de conservação animal, com experiência em consultorias ambientais, ensino e pesquisa. Atualmente, é coordenador do projeto Baleia Jubarte. Ocupou cargos de gerência no projeto Tamar e na Ecologic Consultoria Ambiental. Por estar sempre nas televisões do Estado, sempre que ocorrem incidentes com cetáceos, tornou-se um rosto conhecido pelo grande público. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Conselho, uma excelente iniciativa da gestão, abrindo espaço para uma área de muito interesse, muita curiosidade das pessoas. E antes de discorrer sobre o assunto, queria parabenizar a professora Ilka, um excelente trabalho, sem dúvida. A clínica felina é a grande referência desses animais, né, dos felinos aqui em Salvador, e ouvi-la sempre é um grande prazer. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, agradecer ao Conselho. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, falar um pouco da minha experiência. Quem me conhece, algumas pessoas me conhecem já por estar fazendo palestra, por palestras em faculdades, por me verem, às vezes, dando entrevista, pelo meu trabalho no Projeto Tamar, e hoje eu estou no Projeto Baleia Jubarte. Então, a gente vai falar um pouco sobre encalhe e resgate de cetáceos, mas queria falar rapidamente sobre a minha experiência no mar. Então, eu entrei para fazer veterinária, sempre quis trabalhar com esses animais, né? Então, dentro da própria faculdade, na época que eu fazia na UFBA, ainda não existia a disciplina de animais silvestres. Então, a evolução do curso é ter a disciplina de animais silvestres. Em breve, queremos que na escola de veterinária tenha a clínica de animais silvestres e trabalhe a conservação também, porque a disciplina atual que o professor Paulo César faz, ele trabalha tanto clínica, mas fala muito de conservação, que é importante. Então, a gente não pode pensar nos animais silvestres apenas na parte clínica. Lembrar que nós, veterinários, nós somos peça fundamental na conservação desses animais e que esses animais estão diretamente relacionados à saúde única. Então, eu sempre quis trabalhar com animais marinhos. Minha criação aqui em Salvador sempre foi em cima do mar, dentro da água, velejando, mergulhando, e sempre tive o sonho de trabalhar com esses animais. Então, tenho muito orgulho de ter feito parte de dois grandes projetos de conservação, os maiores projetos de conservação do Brasil, que são o Projeto Tamar e o Projeto Baleia Jubarte. E aí, tem sempre a pergunta: Gustavo, você trabalha com as baleias, como é que é feito esses encalhes? E aí eu gosto de fazer uma brincadeira com nossos colegas veterinários, que quem diz que trabalha com grandes e trabalha com esses boizinhos de 1,5 tonelada, 1 tonelada é um filhote de baleia jubarte, né? Então, quem trabalha com grandes animais hoje sou eu, né? E meus outros colegas do INMA, e outros veterinários que também trabalham com as baleias. Então,
É uma brincadeira que eu faço, porque na época da faculdade a gente via o pessoal do grande que trabalhava com bovino e caprino dizer que trabalhava com grandes animais e encher a boca. Então hoje eu posso encher a boca e dizer que quem trabalha com grandes animais sou eu. E isso nos traz um trabalho, uma demanda e um problema, uma problemática muito grande, né? Porque você trabalhar com animais de 30, 40 toneladas não é fácil, não é qualquer pessoa, não é qualquer máquina que consegue fazer a movimentação desses animais, não é qualquer seringa de 10 ml que consegue passar um medicamento para o animal. Então, qual é o principal objetivo de a gente fazer esses trabalhos com os encalhes? Os objetivos são resgatar os mamíferos aquáticos, né, sejam eles, falando de cetáceos em geral aqui, pode ser os golfinhos, as baleias. É importante para nós, para a gente identificar as espécies, a frequência, a época do ano, ou seja, a gente conseguir fazer um monitoramento e uma análise de frequência, de qual período que você vai ter mais encalhe, a gente conseguir entender essas variações, né? A gente atende aos encalhes para fazer coleta de material biológico, quando possível, determinar a causa de mortalidade. A gente procura identificar e quantificar os possíveis impactos antrópicos, ou seja, se a mortalidade desse animal, o que causou o encalhe desses animais foi de origem antrópica humana, ou se por conta de uma causa natural, tá? É muito importante a nossa presença para assessorar o serviço público na destinação das carcaças. Então, a responsabilidade da destinação das carcaças não é do projeto Baleia Jubarte, sim das prefeituras da área que o animal encalhou. E uma outra questão muito importante é a gente sensibilizar as populações litorâneas sobre a importância da conservação de cetáceos no ambiente marinho. Então, nesse momento do encalhe, tem uma comoção muito grande da comunidade, na sociedade, e é necessária a nossa presença para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, seja se o animal passa doença, seja por que o animal morreu, seja as decisões para serem tomadas em relação aos encalhes. Então, a presença institucional se faz necessário e a gente está sempre junto nesses encalhes, tá? Bom, então, por definição, encalhe é qualquer mamífero marinho morto na praia ou boiando próximo à costa, qualquer cetáceo vivo na praia ou em água tão rasa que não seja possível para ele se livrar sozinho e retomar suas atividades normais, qualquer pinípede vivo que esteja incapaz ou sem disposição para abandonar a costa devido a injúrias ou problemas de saúde. Isso é que a gente chama de encalhe. Então, tem casos de baleias que boiam no meio do oceano e depois afundam, mas já estão mortas, né, boiando por conta do estado de putrefação, e a gente considera como encalhe. A gente pega essa foto com a localização geográfica e a gente considera esse encalhe porque é importante para a gente entender a ecologia da população de animais em geral. Tá? Então, o que pode causar encalhe dos animais? Pode ser a condição topográfica e oceanográfica, como foi o caso da baleia que encalhou aqui na Baía de Todos os Santos, a poluição, condições climáticas, predação, ou seja, um cetáceo fugindo de um predador pode tentar se desvencilhar e ir para uma área muito rasa e encalhar, toxinas naturais, como, por exemplo, provocado pela maré vermelha, estudos magnéticos, já que esses animais se localizam muito com os polos magnéticos, perseguição a presas em shore, ou seja, tem pequenos cetáceos, golfinhos, registros de pequenos cetáceos que, na ânsia de capturar suas presas, as presas tentam fugir em áreas rasas, eles vão atrás das presas e também encalham. Doenças, distúrbios na ecolocalização, coesão social, ou seja, um animal doente vai encalhar, os outros vão juntos e também encalham. E ações antropogênicas, como, por exemplo, um choque com embarcação ou redes de malha. É importante dizer que o projeto Baleia Jubarte, assim como o IMA, faz parte da rede de encalhe de mamíferos aquáticos do Nordeste. Então, são as instituições que fazem parte dessa rede que atualmente são as responsáveis pelo atendimento desses animais no litoral. Aqui a gente consegue ver uma série histórica de encalhes de jubarte no Brasil. Então, no ano passado, foram 108 encalhes. A gente consegue observar uma crescente na observação desses encalhes, mas é o esperado, considerando o aumento da população de baleias. A gente fala que na década de 80 existiam apenas 1.000 baleias jubarte na costa brasileira,
e agora a estimativa é de cerca de 30 mil baleias. Então, é esperado que aumente a mortalidade, tanto infantil, né, os neonatos, quanto a mortalidade natural desses animais. Nesse gráfico, chama atenção o ano de 2021, que nós tivemos um desenho diferente do que é normal dos encalhes, que foi um número maior de encalhes de animais juvenis, ou seja, não eram nem filhotes nem animais adultos que tinham encalhado, que os adultos, quando a gente chama que encalha, normalmente são os animais juvenis, né? Isso eu estou falando de mortes naturais, tá? E o que foi que causou essa alta em 2021? A hipótese, que a gente não tem ainda a confirmação, não tem como a gente ter a confirmação, é uma diminuição do banco de crio, que é o principal alimento das jubartes na Antártida. Ou seja, os animais não se alimentaram o suficiente para aguentar as grandes migrações e virem para cá, para a costa brasileira, animais juvenis que encalharam com o mesmo perfil, animais jovens, magros, e que se aproximaram do continente na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul de São Paulo, procurando alimento e se encalharam em redes, enfim, e vieram a encalhar. Então, foi um perfil totalmente anormal, que mostra como um equilíbrio ecológico é importante, né? Falta alimento, então aquele estudo que a gente aprende na escola primária, de que você tirar uma determinada espécie acarreta em todo um ecossistema de uma cadeia alimentar, é verdadeira. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente que trabalha com conservação, a gente tem que tomar um cuidado de preservar essas espécies, de passar essa importância para toda uma sociedade, né? Então, esse aqui foi um exemplo claro: diminuição do banco de crio de alimentação, aumento da mortalidade de baleias. Em 2021, como eu falei, teve um perfil totalmente diferente. A maioria dos encalhes foi na região sul, o que não é o comum, né? O estado que tem maior número de encalhes normalmente é a Bahia, por dois motivos simples e óbvios: ele tem um maior litoral e também onde tem a maior população de baleias. Então, espera-se que encalhe mais baleia na Bahia. Como a gente consegue ver aqui em 2022, onde quase 50% dos encalhes foram na Bahia no ano passado. Esse ano, a gente já está com 77 encalhes, sendo que a Bahia está com 25 encalhes. Então, cerca de um terço dos encalhes está aqui na Bahia. Esse dado é até hoje, inclusive, nossa equipe está atendendo um encalhe hoje em Interlagos. Tá? Então, a gente teve um chamado hoje pela manhã. Todo dia de manhã eu abro meu celular com receio de que vai ter um encalhe, e a gente vai fazer esse atendimento. No caso, aqui é um animal filhote, onde já tem um estado avançado de decomposição, onde a gente consegue observar, inclusive, predação por outros animais depois do animal morto, tá? Então, o projeto Baleia Jubarte tem um protocolo para o atendimento dos encalhes, onde o encalhe a gente divide em 3 etapas, que é o antes, o durante e o após. E isso exige muito organização. Então, é indispensável, no antes, a gente fazer um trabalho junto à sociedade para que a gente receba essas ligações, esses chamados, para a gente poder fazer o atendimento. Então, antes do encalhe, a gente realiza campanhas, disponibiliza as chamadas de resgate e a gente prepara todo o material de campo. Por quê? Porque os chamados, eles são chamados rápidos, né? Se o animal for vivo, a gente tem que se deslocar mais rápido ainda para poder fazer esse pronto atendimento. Quando o animal está morto, aí às vezes a gente consegue, não tem tanta essa pressa de correr para chegar no animal, mas sempre a gente procura atender o mais rápido possível, porque tem a variante de maré que influencia na nossa ida ao animal. Então eu vou falar isso mais para frente, tá? Durante o encalhe, é indispensável o uso de EPIs e equipamentos específicos, EPIs, equipamentos de segurança individual, né, de proteção individual. Quando o animal está vivo, a decisão do tratamento e monitoramento do animal e eutanásia, muitas vezes é necessária a realização da eutanásia. Registro e número de identificação dos animais, colheita de material, registro fotográfico, a gente realiza biometria, sexagem e necrópsia. Com a nossa coleta de pele, a gente consegue fazer alguns estudos de genética,
além de sexagem, mas a sexagem pode ser vista quando o animal está expondo, né, o ventre, a gente consegue fazer a sexagem. Quando o animal encalha de barriga para baixo, de decúbito, né, decúbito ventral, a gente não consegue ver. Mas são importantes esses dados para a gente conseguir entender a população. Ao retornar, a gente sempre faz o condicionamento das amostras, limpeza e reposição de todo o material utilizado para que o material de campo esteja pronto para um novo chamado. Então, a gente realiza campanhas de divulgação, palestras, distribuição de folhetos. Nas nossas entrevistas, a gente fala da importância dos encalhes, do atendimento aos encalhes, e a gente tenta sempre fazer uma rede de contatos com as pessoas que trabalham nas praias, sejam eles pescadores. Aqui em Salvador, eu ministrei um curso para o Salvamar, para a equipe do Salvamar de Saúde da Prefeitura de Salvador, porque quem está na praia são verdadeiramente os nossos olhos, são as pessoas que vão nos avisar de imediato para fazer esses chamados, tá? É importante, quando a gente recebe a chamada, com o WhatsApp, facilitou um pouco a chegada da notícia dos encalhes, mas muitas vezes só chega para a gente a foto, encalhou tal animal na praia tal. O ideal é a gente achar o contato da pessoa que tirou a foto para a gente tentar tirar o máximo de informação possível, né? O animal está vivo, o animal está morto, está vivo, está morto, como é que chega na praia, como é que não chega, a maré está baixa, está alta, é praia de tombo, é praia de espraiamento, né, que a gente chama de banco de areia. Tudo isso influencia nas nossas decisões durante o encalhe. Então é importante a gente saber, o animal se encontra na praia, qual a cidade, qual o acesso ao local, está dentro da água, qual é o relevo da praia, praia de tombo. Então a gente pergunta tudo isso porque a gente não faz, tá? Essas fotos aqui são simplesmente demonstrativas da nossa equipe lá em Caravelas, a veterinária Adriana, fazendo esse atendimento, porque a gente não entra na água para fazer o atendimento desses animais. A gente tem que lembrar que são animais muito pesados, que se você se aproximar muito do animal, vier uma onda e jogar esse animal por cima de você, você não consegue sair. Então, existem registros de pessoas que fraturaram, que se machucaram durante o atendimento a encalhes, até mesmo de animal morto, tá? No encalhe em Itapuã, que algumas pessoas devem ter acompanhado esse ano, o encalhe de um filhote em Itapuã, uma pessoa se machucou. Um filhotinho de 3,80 m, não tinha nem 4 metros ainda, deu uma pancada numa pessoa, a pessoa caiu em cima de uma pedra, poderia ter batido a cabeça na pedra, e essa pessoa, um cidadão que estava procurando ajudar a baleia, ficou desacordado um tempo, inclusive por causa dessa pancada. Então, se vocês observarem nas fotos lá de Itapuã, nossa equipe do Jubarte está sempre afastada. A gente sabe do perigo que é ficar junto com um animal na água. Um animal com muita força, com um raio de ação muito grande, então a gente sempre procurava ficar mais afastado e orientar as pessoas sobre como deveriam ficar, tá? É sempre importante fazer a localização da carcaça, saber se a carcaça está na água, se não está, se a maré está enchendo, se a maré está vazando, porque tudo isso faz a gente organizar a logística para o atendimento. Nós não fazemos atendimento de encalhe à noite, né? Então, com a maré cheia, porque se a maré estiver cheia, vai estar em contato com o animal, a gente não entra na água para atender o animal. Então, mesmo morto. Então, a gente sempre procura essas informações que são cruciais até para a gente determinar se vai ter pressa ou não. Então, às vezes, a gente é chamado para localidades muito longe, que a gente vai, dorme no local para fazer o atendimento no dia seguinte. Então, isso pode acontecer. Então, esse banco de Recife aqui, né, é um banco que só aparece quando a maré está toda baixa. Então, esse atendimento tem que ser um atendimento rápido. Só tivemos contato com o animal quando o animal na maré baixa. Fizemos o máximo que era possível e depois destinamos a carcaça. Algumas vezes, como eu falei, é sempre importante avaliar a maré, a luminosidade e o tempo disponível que você tem de trabalho. E algumas vezes a gente amarra o animal, se for um filhote, né, um animal muito grande, a gente não consegue, e se a maré estiver muito braba, a maré vai ter uma força muito grande para puxar o animal.
Então, a gente amarra o animal, se for possível, em algum local para poder trabalhar melhor no dia seguinte, tá? Para realizar a necrópsia e fazer as coletas no dia seguinte com segurança. Como eu falei, algumas vezes o animal está à deriva, e aí a gente recebe informações de pescadores parceiros, de barcos da marinha, de velejadores, que aí passam a posição geográfica para a gente considerar na demografia, né, na relação de números do estudo populacional das baleias, né? Então é importante também a gente ter esses dados, porque os animais que encalham é apenas uma parte dos animais que realmente morreram. Eu não posso considerar que o número de óbito da população brasileira é apenas esse número que bate na praia, que se encontra na costa, tá? Então, durante o encalhe, o ideal é que a gente tenha uma equipe grande, que a gente consiga dividir as funções, porque o encalhe de um cetáceo gera muita comoção, então sempre vai ter imprensa, sempre vai ter gente. Lá em Itapuã tinha uma hora que tinha mais de 300 pessoas. Se a polícia ambiental não estivesse lá, a gente não ia conseguir fazer nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de tentativa de ajuda do animal. Então, sempre a gente procura afastar os curiosos, sempre a gente procura um apoio da polícia. Os veterinários realmente são as pessoas que encostam no animal para fazer o atendimento, e a gente procura dividir essas funções, tá? Muitas vezes eu ainda estou em trânsito, indo chegar na baleia, e a imprensa já liga. Gustavo, e essa baleia, quantos metros tinha, é macho ou fêmea? Eu já tive que responder algumas vezes, até duramente. Se vocês ficarem me ligando, eu não vou nem conseguir chegar na baleia. E pior é que a resposta dos repórteres era: mas eu preciso dar notícia. Aí, sabe, e a gente precisa atender eles, porque eles são uma importante ferramenta de conscientização, mas muitas vezes a gente não consegue esse tempo, né? Então, a gente sempre procura botar pessoas que tenham um bom trato com a imprensa, para a gente poder passar a informação com segurança. Então, aqui é um golfinho, né, um boto, mas não é uma baleia, mas o exame externo, a gente faz a mesma avaliação do estado de decomposição, avaliação da condição corporal do animal, se tem ectoparasitos, se não tem. Nossas fichas de biometria. Então, a gente realiza a biometria dos animais. À esquerda, esse animal maior era uma fêmea que encalhou na ilha, aqui na ilha de Taparica, em ilha de Veracruz, Barra Grande, né, na praia de Barra Grande. À direita foi em Baixio, um filhote que encalhou em Baixio. E, mais uma vez, pessoal, o responsável pela destinação do animal são das prefeituras, tá? Ao mesmo tempo, a gente procura esclarecer para a sociedade que nenhuma prefeitura vai ter uma retroescavadeira no bolso esperando a baleia encalhar, até porque ninguém sabe onde a baleia vai encalhar, né? Então, esse ano a gente teve um outro encalhe de baleia na ilha de Taparica, na praia da Ilha do Sol, e demorou um dia para a máquina chegar, que eu achei um tempo totalmente justo, né? Até a prefeitura saber que encalhou a baleia, ser acionada. A prefeitura de Veracruz teve que entrar em contato com Santo Antônio de Jesus, com a empresa de Santo Antônio de Jesus, até deslocar a máquina. Então, pode, às vezes, demorar, sim, 24 horas, 48 horas, para que uma prefeitura consiga uma máquina adequada para deslocar um animal desse. Esse animal tinha em volta de 18 toneladas, então não é qualquer retroescavadeira que tira esse animal da praia, né? Então, a gente também tem essa função de esclarecer para as pessoas que não é tão simples retirar um animal da praia e dar a sua destinação correta, tá? Então, a gente faz a biometria e nem sempre a gente está com o animal inteiro para fazer a medição. Aqui é para mostrar para vocês eu fazendo a medição da nadadeira peitoral. Por que, Gustavo, você está fazendo a nadadeira peitoral? Porque esse animal está em code 5, que a gente chama, ou seja, só está a pele do animal, né, a breuba, e a gente medindo a nadadeira, a gente consegue estimar o tamanho total do animal multiplicando por 3. Então, a gente descobriu que era um filhote e conseguiu, coloca isso nos nossos dados, né? Não boto como indeterminado a classificação etária, eu consigo afirmar que era um filhote.
Então, a gente faz a sexagem, sendo que em cima a gente consegue observar que é uma fêmea, onde o ânus está mais próximo do aparelho reprodutor, e o macho tem um distanciamento maior entre o aparelho reprodutor masculino e o ânus do animal. São 2 filhotes aí, mas a gente consegue fazer a sexagem. E tem essa classificação que eu havia falado para vocês, que são os CODE, né, que a gente chama. CODE 1, que é o animal vivo. O CODE 2 é o animal recém-morto, a carcaça em boas condições. CODE 3 é o animal em decomposição moderada. CODE 4, decomposição avançada. E o CODE 5 é a carcaça mumificada, ou aquela breuba que a gente chama, ou até mesmo restos de ossos a gente considera como um encalhe, tá? Então, animal vivo, esse animal que encalhou em Madre de Deus esse ano, um animal adulto que pesou 28 toneladas, tá? Animais em boas condições, 2, um filhotinho, normalmente os filhotes batem em boa condição, para a gente poder trabalhar nele e fazer as necrópsias, e fazer coleta de material. Claro, se a gente estiver em um local propício para isso, tá? Eu não consigo realizar uma necrópsia, eu vou mostrar uma foto para vocês, em alguma praia em Salvador, onde junta muitos curiosos, onde aparece imprensa, então a gente não faz necrópsia em áreas onde não são adequadas para a gente realizar, tá bom? Expondo muita gente à contaminação biológica, possível contaminação biológica, então a gente faz logo a retirada, auxilia a prefeitura a fazer logo a retirada desse animal da praia. Um exemplo de animal em decomposição moderada, esse inflar do animal é normal, são os gases internos, né, do intestino e tudo mais. A baleia não explode, tá, pessoal? Porque esse termo explosão, a gente pensa numa bomba, em alguma coisa do tipo, não é isso. São os gases que podem vir do intestino a dar uma ruptura, mas não chega a ser uma explosão, e a maioria das vezes não tem essa ruptura. Ela consegue sair normalmente pelos orifícios. Uma decomposição avançada é quando o animal começa a perder suas partes, né, suas nadadeiras, a mandíbula é uma das primeiras coisas a cair. E é impressionante na baleia o seguinte, ela tem uma camada de gordura muito grande, mas os ossos, suas articulações, elas são muito frágeis, relativamente frágeis. Então a gente vê na decomposição sair pedaços de baleia, né? Muito, muito fácil. A pele é muito fina, então a gordura sendo dissolvida, principalmente com o calor e apodrecendo, a gente vê o animal se decompor, se partir muito facilmente. Um animal mumificado, ou restos de esqueleto também, né? Nas fotos que eu apresentei de CODE 5. E é importante a gente identificar a espécie, tá? Porque nem toda baleia que encalha é uma baleia jubarte, essa daqui é uma bride. Então, nem toda baleia que encalha é uma jubarte, nem todo golfinho que encalha é só golfinho. Tem várias espécies de golfinhos, e aí é importante a gente fazer a identificação da espécie. A gente faz a avaliação da condição corporal do animal, procura encontrar descarga de fluidos, a coloração das mucosas, marca de interação antrópica, lesões, cicatrizes, parasitas, epabiontes, e realizamos a coleta das amostras. Então, esse animal aqui foi um animal que o médico veterinário Milton já está há muito tempo no projeto Baleia Jubarte, é o nosso coordenador da veterinária, o coordenador de pesquisa. Ele conseguiu tirar leite da baleia. Foi uma fêmea recém-morta e que estava gestante, ou no caso aí ela não estava gestante, ela tinha acabado de ter dado, era uma parturiente, né? Tinha acabado de ter dado seu filhote, e ele conseguiu tirar leite da baleia. Avaliação de mucosa, né, oral, ocular e genital, usando sempre material de referência, tá? Então, muitas vezes, falo isso direto com os estagiários, sempre colocar alguma coisa como referência nas fotos. A gente tem nossos papéis, mas se não papel, colocar um objeto. Os professores de patologia devem estar, ou quem tiver na sala, se tiver algum professor de patologia, deve falar muito sobre isso, né? E a importância de fazer essas medições. Marcas de interação antrópica, então essa baleia jubarte, um filhotinho, a gente consegue ver quando os cortes são muito retilíneos,
e às vezes, muito às vezes, tá, pessoal, mas acontece, pescadores matam filhote de baleia para cortar a carne para usar como isca para tubarão, tá? Então, às vezes acontece e a gente observa. Marca de interação antrópica, nesse caso aqui, é emale de rede. Outros emales de rede, o emale é uma das causas de mortalidade das baleias, tá? Podem causar amputações na nadadeira caudal. A rede, normalmente, são redes quilométricas e que fazem muita força, muita tração dentro da água, então o animal fica gastando muita energia à toa. Quando o animal começa a ficar fraco, a rede começa a puxar o animal para baixo, o animal fica mais suscetível a doenças. Então, o emale acontece, mas, para vocês terem uma ideia, nem todo mundo baleia para tentar desemalhar. E por que isso? É reserva de mercado? Não. É por questão de segurança. Então, existem cursos que são feitos, bombeiros fazem esses cursos, as equipes de monitoramento de praias, PMPs, fazem cursos, o pessoal do ICMBio participam desses cursos. O ICMBio é quem dá, junto com o CMA, né, com o Centro Mamíferos Aquáticos, é quem dá, que ministra esse curso para treinar as pessoas que vão se aproximar das baleias. Então, a pessoa... Por quê? Porque podem causar mortalidade. As pessoas, já tem casos de pessoas que mergulhando, tentando a rede da baleia, se malhou na rede e morreu. Então, o pesquisador, desemalhador de baleia mais experiente dos Estados Unidos morreu recentemente tentando desemalhar uma baleia. Então, é uma atividade muito perigosa. Então, a gente faz treinamentos para poder fazer essa atividade, tá? Então, o emale acontece na baleia, a gente precisa identificar qual o tipo de emale, se tem boia, se não tem, e existem técnicas próprias, que não cabe falar aqui agora, para fazer esse desemale e ferramentas próprias, tá? A gente não entra na água, mas é importante falar, a gente não entra na água para poder fazer o desemale das baleias, a gente faz de cima de um bote inflável. E o emalhamento pode matar a baleia, seja ele por afogamento, quando o animal fica preso debaixo da água, não consegue respirar. A longo prazo, por desnutrição e septicemia. Então, são alguns dos casos que podem acontecer. Aqui são alguns estudos que mostram que a maioria das baleias tem cicatrizes de algum tipo de emale, ou seja, já se bateram com alguma rede, mas conseguiram sair. E os emales mais importantes são os emales de pesca industrial, tá? Onde são quilômetros de rede, não é aquela redezinha de seu João, na praia de Itaparica, que vai causar mortalidade de uma baleia. Essa rede, normalmente, a baleia consegue se desvencilhar fácil, pode causar uma cicatriz nela, mas não é perigo para uma mortalidade, tá? Colisões com embarcações, então, nessa foto da direita, a gente consegue ver um hematoma muito grande perto da boca do animal, do filhote do animal, e aí a gente consegue identificar quando tem colisões com embarcações. Amputações por conta do hélice de grandes navios, tá? Então, essas marcas do animal à direita, também provocado por hélice, então a gente vê vários cortes paralelos, o hélice passando por cima do animal. Marcas de rede, esses furos aqui à direita, pessoal, é tubarão charuto, tá? Não é rede, não. Mas são lesões que a gente também notifica durante a necrópsia, se teve interação com algum outro tipo de tubarão, alguma coisa assim do tipo. Então, mais marcas, cicatrizes. A gente procura ver também se tem cicatrizes de mordidas de tubarão e mordidas de orca, que são os predadores, principalmente dos filhotes, predadores naturais, tá? Áreas edemasiadas, muito feridas. A gente avalia também a presença de parasitos e epibiontes, então cracas, piolho de baleia, são organismos que aproveitam a carona da baleia para poder se alimentar, e o piolho de baleia ele se alimenta de tecido morto, de algas, que fica preso na baleia, não chega a ser prejudicial. Porém, a gente consegue observar se o número de piolho de baleia estiver muito grande no animal encalhado,
provavelmente esse animal apresentava uma doença crônica, ou seja, ela não nadava numa velocidade tamanha que conseguisse derrubar a quantidade de piolho na sua pele. E quando esse piolho está em locais que incomodam a baleia salta, e nos saltos que a baleia faz, caem muito desses piolhos. Ela consegue se limpar dando esses saltos. Tá? A destinação da carcaça, como eu falei para vocês, a responsabilidade são das prefeituras, então cabe a gente fazer uma rede de apoio e entrar em contato com esses órgãos para fazer essa retirada. A gente faz apenas as orientações, o local exato para colocar. Então, por exemplo, eu tive um caso numa prefeitura aqui, que não vale a pena falar o nome, que eu orientei que deveria enterrar a baleia numa determinada posição, mais ao alto da praia, porque quando a maré enchesse, iria lavar a areia e ia mostrar o animal de novo, e o cheiro fétido, né, o odor fétido, ia incomodar as pessoas mais uma vez, ou seja, a prefeitura teria que fazer o trabalho mais de uma vez. E aí eu não fui ouvido, e aconteceu o que eu falei. 10 dias depois, o animal apareceu de novo, ficou fétido, e aí a população pegou pesado com a prefeitura, a imprensa me ligava, e eu falei com a secretária na época, que eu falei, eu não vou poder dizer que eu não avisei. Avisei sim, e ela, não, tudo bem, pode avisar, pode falar que a gente assume aqui o pepino, mas ficou muito feio para a prefeitura, teve que fazer 2 trabalhos. É o que eu digo para as pessoas, faz bem feito, que não precisa fazer 2 vezes. Então, como eu falei, não é qualquer maquinário que retira animais grandes, de 15 toneladas, 18 toneladas, às vezes precisa cortar o animal para poder colocar na cova, fazer uma cova de 3 a 4 metros de profundidade, tendo uma distância de 1,5 metro no tamanho, 1,5 metro para cima, 1,5 metro para baixo do animal também, né, no comprimento da cova, para que ele caiba direitinho na cova, botar bastante areia em cima, passar o trator em cima para compactar essa areia. São algumas das técnicas que a gente passa para as prefeituras na hora da remoção. Lógico que em praias desertas é mais fácil, né? Você consegue cortar o animal e tudo mais. Algumas vezes, em praias onde tem um turismo muito grande, a gente não faz necrópsia também para não abrir o animal e liberar esse odor. É mais fácil você enterrar o animal inteiro, porque esse odor fica mais concentrado, mais fácil de movimentar no caminhão, no trator, na retroescavadeira. Então, às vezes, também essa decisão de não realizar a necrópsia se dá por conta disso, na facilidade da remoção do animal. Então, aqui é fazendo a necrópsia junto com o trator trabalhando, a destinação da carcaça. Algumas vezes o animal vai estar em áreas onde não tem praia, como foi o caso de Madre de Deus, na região da Baía de Todos os Santos. E aqui é interessante pelo seguinte, esse animal deu 28 toneladas, e aí também cabe a nossa capacidade técnica de dizer o seguinte, esse animal morreu na praia, tá, nesse local que estava, e a prefeitura queria remover de imediato. Não se pode remover de imediato. Por quê? Porque essa baleia, você não vai conseguir arrastar 28 toneladas, porque ela vai afundar. Primeiro a baleia afunda, de 24 a 48 horas ela começa a putrefacer e boiar. E depois que ela boiou, como é o caso dessa foto aqui, um simples bote inflável, um bote com um motor de 8 HPs, não sei se todo mundo vai entender isso, mas um motor relativamente fraco, consegue puxar a baleia. Por quê? Porque ela está boiando, tá? Então, às vezes, a gente precisa esperar esse animal boiar para a gente poder translocar ele para o local adequado. Algumas vezes, existem alguns lugares no mundo que levam a baleia para o meio do oceano para soltar, para que ela sirva de alimento e que ela afunde, tá? Eu não gosto muito dessa técnica, porque se você leva para fora, muitas vezes a baleia termina voltando, ou partes da baleia. Isso piora o seu trabalho ou multiplica seu trabalho. Alguns lugares afundam a baleia. Eu não gosto de afundar a baleia, porque se você afunda, você precisa amarrar uma corda e depois essa corda vira um resíduo no ambiente. Então, normalmente, a gente faz a destinação, que é ou enterrar na praia. Qual é a melhor forma de destinação? Incinerar. Difícil ter um incinerador em alguns estados, né? Aqui
não me engano, só tem em São Paulo, e mesmo assim não com a capacidade de um adulto de baleia. Segundo, destinação para aterro sanitário. E eu estou falando de aterro sanitário, não estou falando de lixão, tá? Estou falando de aterros sanitários bons, profissionais e éticos. Então, aqui em Salvador, a gente tem aterro sanitário. Então, esses animais são levados para o aterro. Terceiro, locais muito longe, locais onde não teria como translocar esse animal para aterros, ou a cidade não tem aterro. Então, a gente enterra na própria praia. Agora, enterra onde? Longe da linha de maré e com uma certa profundidade para que o animal não reapareça, entre aspas, né? A carcaça não reapareça com o tempo. Quando o animal está vivo, a gente vai fazer a avaliação clínica do animal, avaliar as condições geográficas para ver se vai ser possível reintroduzir o animal, avaliação das condições de estrutura que você tem para ver se você vai conseguir reintroduzir o animal, porque não adianta, às vezes, você colocar o golfinho a 10 metros da praia. O ideal é levar o golfinho, caso o golfinho esteja clinicamente saudável, tá? Depois da avaliação do veterinário, colocar ele numa lancha e soltar ele lá longe. Então, esse golfinho foi um golfinho que, na época, eu trabalhava no Tamar, ficou com a gente cerca de 3 dias em reabilitação, em parceria com o IMA que estava na frente da reabilitação desse animal, a gente apenas deu apoio, e precisou que a gente ficasse 24 horas com esse animal. Então, de noite, a gente revezava, porque o animal não conseguia se equilibrar, ele rodava, ou seja, o orifício respiratório dele ficava debaixo da água, ele poderia se afogar. Então, a gente ficou 48 horas com esse animal, 24 horas por dia, né, 48 horas, sempre com uma pessoa apoiando o animal. Durante o tratamento, o animal se recuperou, a gente conseguiu fazer a soltura de lancha, tá? Aqui era apenas para ver se o animal estava fazendo a natação correta, e a gente levou de lancha lá para fora para poder soltar. Quando o animal encalha vivo, no caso de uma baleia, em áreas que a despraia completamente, como é o caso aqui desse animal de 2019, o próprio peso da baleia provoca o óbito do animal. Então, os pulmões não conseguem se dilatar, o animal não consegue respirar o suficiente e traz o óbito do animal rapidamente, tá? Então, não é simples, o animal encalhou, a gente tem um rebocador no bolso para poder rebocar um animal de 18, 20, 30 toneladas. Então, isso que eu falo do maquinário. Obrigado. Isso que eu falo de a gente ter um maquinário à disposição e que não é possível ter, né? Ninguém vai ter um rebocador à disposição, até porque ninguém sabe aonde a baleia vai encalhar. E aí me traz a esse caso do animal vivo encalhado recentemente aqui em Madre de Deus, onde é importantíssimo a gente ressaltar a parceria do projeto Baleia Jubarte com o INEMA, no nome do veterinário Vinícius Dantas, a parceria com a Copa, no nome da Major Érica, né, a Polícia Ambiental, agradecer a Marinha do Brasil, que foram as pessoas, e o IMA, que foram as equipes que primeiramente a gente fez atendimento desse animal. Esse animal ficou cerca de 10 dias encalhado na região de Madre de Deus, tá? E aí, quando o animal encalha, a gente começa a tentar as parcerias. Foi quando a gente chegou na Transpetro, que deu o maior suporte possível para esse animal. O que é que aconteceu com esse animal? Por que esse animal, a gente não conseguiu liberar esse animal? E será que era possível liberar esse animal? Esse animal encalhou aqui em Madre de Deus, numa área rasa, mas numa área que sempre deixava ela com água, ou seja, só o dorso dela ficava fora da água, e aqui a gente vê o pessoal da Transpetro seguindo nossas recomendações de molhar em cima do animal, porque o animal estava muito queimado de sol, né? Uma pele muito lisa, então a gente já via até bolhas de queimadura. Então a gente fazia molhar esse animal para estudar como seria feito. Se esse animal tivesse encalhado numa área totalmente rasa, sem água, ele teria vindo a óbito logo de imediato, por conta do que eu falei anteriormente. O peso do próprio animal faz com que ele venha a óbito. Esse animal, a gente observou também que ele tinha uma luxação ou fratura da nadadeira direita, ou seja, era um animal que não conseguiria viver normalmente, tá?
E é importante ressaltar isso, a maioria das vezes que há encalhe de cetáceos é porque o animal já está doente. Então, lógico que tem um afã muito grande de tentar salvar sempre o animal, a gente vai avaliar para ver se tem condições de salvar o animal, mas muitas vezes o animal já está doente. E em 90% dos casos de encalhe de animal vivo que a gente tenta colocar na água, mais de 90%, quando a gente retorna o animal para a água, o animal encalha de novo e vem a óbito. Então, depois que a gente conseguiu contato com a Transpetro, isso já tinha se passado 5 dias, a Transpetro conseguiu rapidamente, entenda rapidamente, 24 horas, porque ninguém tem um rebocador no bolso, ninguém tem uma equipe no bolso grande para fazer um atendimento do animal desse porte. Material específico, cintas específicas, onde a gente conseguiu... e outra coisa, e condições climáticas também, porque a gente não conseguia, por conta da variação da maré, a gente não conseguia que essas grandes embarcações se aproximassem da baleia. Então não adiantava a gente pegar a baleia com a cinta se a gente não ia ter um barco grande para poder rebocar. E esse barco grande não conseguia se aproximar por causa do calado, e aí falando um nome mais técnico da náutica, né, mas por conta de até onde o barco conseguia se aproximar por conta da maré e da areia, né, senão o barco encalharia. Então a gente realizou, foi feito um colegiado com veterinários do Balejo Bart de todo o Brasil, Vinícius do INEMA, o pessoal do INMA, o CMA. Então, uma equipe fez o colegiada, tomou a decisão de tentar resgatar esse animal, né? Ou pelo menos de avaliar se o animal conseguia nadar. Quando a gente começou a fazer as tentativas, a equipe técnica que estava lá na hora, que era eu como veterinário e as veterinárias do INMA, a qual tem um apreço muito grande, que é a Larissa e a Joana, a gente tinha decidido pela eutanásia do animal. Então a gente tentaria rebocar o animal até uma praia, para esse animal encalhar numa área onde a gente tivesse acesso para poder realizar a eutanásia, tá? Na tentativa do reboque, o animal, a gente pegou o animal 3 vezes e tentamos rebocar 3 vezes. É um animal tão grande que nadava contra o rebocador. Então a gente conseguia avançar apenas 50, 100 metros, tá? Então a gente não conseguiu rebocar o animal. É muito difícil, é um animal muito forte, a condição geográfica era muito ruim. Se o animal estivesse bem, não tivesse essa fratura ou luxação, o ideal seria puxar esse animal até a saída da Baía de Todos os Santos, mas isso ia demorar cerca de 10 horas rebocando o animal, né? Então, é para vocês entenderem o quão complexo é um resgate de um animal desse, tá? A partir do momento que a gente não conseguiu resgatar esse animal, quando a gente decidiu fazer a eutanásia, isso foi numa sexta-feira, a gente decidiu fazer a eutanásia na segunda, que é quando a maré permitiria que a gente encostasse no animal. Então a gente continuou monitorando o animal no sábado e no domingo para minimizar as dores dele, molhar o animal, cobrir o animal. E na segunda-feira, quando a gente ia realizar a eutanásia, aconteceu da maré, como a maré vai avançando, né? A maré ficou toda despraiada e ela veio a óbito justamente por conta da pressão dos seus órgãos. E aí a gente não realizou a eutanásia, ele veio a óbito antes, tá? O interessante desse caso é que causou uma comoção pública muito grande e deixar claro, pessoal, procurem pessoas técnicas para passar as informações. Então, procurem os veterinários, procurem os órgãos competentes, não ouçam qualquer coisa de oportunistas. Essa baleia encalhou, então teve gente de oposição da política que aí joga contra a prefeitura, bota a culpa no prefeito, fala que a baleia está chorando, e a baleia não estava chorando, pelo amor de Deus. A gente tem essa mania, e nós como veterinários, a gente tem que trabalhar em cima disso, de humanizar os animais. A baleia, lógico, devia estar sofrendo, mas não estava chorando, tá? Aquela lágrima, na verdade, é um lubrificante do olho dela. Então, ela tem esse lubrificante para poder enxergar debaixo da água, uma água salgada, e também para poder lubrificar e não ressecar os seus olhos no ambiente externo da água. Então, a gente tem que entender e procurar ver que a gente estava lá, no caso específico desse animal, mais de 10 dias com esse animal, tá?
Na verdade, se considerar até a retirada dele, a gente ficou 14 dias com esse animal, trabalhando incessantemente, sem folga, e com a ajuda de uma rede, senão seria impossível. Bom, esse daqui é um caso de animal vivo que encalhou um filhotinho, que encalhou atrás do Centro de Convenções de Salvador Novo, né? E eu vou passar o vídeo aqui. É um filhotinho bem recém-nascido, muito bem recém-nascido. A dorsal dele ainda está molinha, a coloração dele está mais cinza, e depois ele vai escurecendo para preto. E eu entendo que as pessoas, no afã de querer ajudar o animal, né, sempre se fica muito emocionado, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. As pessoas que estavam lá rolaram o animal contra a maré para que o animal chegasse em águas mais profundas. Só que quando você rola o animal, você força as nadadeiras peitorais e quebra essas nadadeiras. E também quando o animal fica de cabeça para baixo, um filhote que está estressado, que provavelmente está encalhando porque se perdeu da mãe, deve estar com fome, com problemas já imunológicos, estressado, com pessoas que ele não sabe que está querendo ajudar ele, mas pessoas tocando nele. Então, quando você rola esse animal, o respirador dele fica debaixo da água e muitas vezes ele inspira, né, essa água e areia, porque aqui tem muita areia levantada por causa das ondas. Então, esse filhote foi recolocado no mar. Quando eu cheguei lá, ele já estava fora do banco da área de arrebentação. Eu vi o animal nadando, mas já via que estava um animal muito estressado, respirando intervalos muito curtos. E 2 dias depois, esse animal encalhou em Ondina. Ah, Gustavo, como é que você sabe que é o mesmo animal? Porque eu fui lá, como eu falei, aqui em Ondina, eu não ia conseguir fazer necrópsia, porque quando o animal encalha, tinha 5 cachorros, 2 bêbados, um monte de criança, jovem, as pessoas sem respeitar os limites de contenção que a gente fez. Eu não ia conseguir fazer a necrópsia, a gente fez as coletas de material apenas, sexagem, e eu fiz 2 cortes nas nadadeiras, onde eu observei que tinha fratura nas 2 nadadeiras. Ou seja, a gente considerou sendo o mesmo animal de lá do Costa Azul, Boca do Rio, né? Bom, os animais, os filhotes principalmente, como 50% dos encalhes são filhotes, muitas vezes morrem por infecção de umbigo, por doenças, por terem se afastado da mãe. São filhotes, são muito curiosos, às vezes vão muito para a terra e a mãe não consegue impedir isso, tá? As mães de baleia são excelentes mães, normalmente são excelentes mães, cuidam muito bem dos filhotes, mas os filhotes podem tentar ir mais raso e a mãe não conseguir impedir eles, e aí começa a área de arrebentação, e aí joga o filhote. Vento sul, né, vento muito fortes, ondas muito grandes, pode afastar o filhote da mãe também, e um filhotinho de baleia precisa se amamentar de 200 litros de leite por dia. Então, se ele não estiver do lado da mãe, se ele se perder da mãe, fatalmente ele vem a óbito. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, falar um pouco das dificuldades dos encalhes, dos procedimentos que nós realizamos, agradecer sempre aos parceiros da gente, porque a estrutura que a gente... o encalhe demanda de muitas ferramentas, né? Tanto da destinação do animal, quanto de, às vezes, de equipamentos para poder atender o animal. Então, a gente procura sempre manter um bom relacionamento com empresas que se preocupam com o meio ambiente, para nos ajudar, às vezes, com maquinário, às vezes com estrutura de logística, embarcação, porque não tem como a gente ter todo esse equipamento. Eu não mostrei para vocês, mas aquele animal de Madre de Deus, a Transpetro teve que alugar um guindaste. Por quê? Porque a região de Madre de Deus e São Francisco do Conde não tinha uma praia onde a gente conseguisse levar a baleia até lá e rebocar essa baleia para colocar no caminhão para ir para o aterro sanitário. Então, a gente teve que rebocar a baleia até São Francisco do Conde, com um rebocador da Transpetro. Então, imagine o custo de um rebocador desse, para ser levado para um porto da própria Transpetro. A baleia ficou lá de noite boiada, lá amarrada. No dia seguinte,
eu fui lá para ajudar na retirada do animal. A gente prendeu um guindaste que aguentasse até 30 toneladas ou até mais de 30 toneladas. A gente achava que esse animal ia ter 15, 16 toneladas, bateu 28 toneladas. Então, se a gente não tivesse se preparado, se a equipe da Transpetro não tivesse se preparado para um erro de cálculo, talvez a gente tivesse dado uma viagem de balde aí, né? E só para vocês terem ideia, o aluguel de um guindaste desse não sai por menos de R$30 mil uma diária. Então, a gente tem sempre que agradecer, e essas parcerias com instituições, o INEMA deu um suporte muito grande, né, no nome de Vinícius Dantas, médico veterinário, coordenador do INEMA, a equipe do IMA, a partir do momento que foi acionado, principalmente para a parte do reboque, quando a gente decidiu por fazer o reboque do animal, dividir um pouco a experiência e as responsabilidades na hora da tomada de decisão lá. Foi uma manobra muito delicada, mas que a gente conseguiu e aprendeu bastante, tá? Então, é isso, pessoal. Queria falar para vocês, dizer que agradeço mais uma vez o convite. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Para a apresentação. Queria agradecer mais uma vez o convite. Queria tirar dúvidas, perguntas. É uma área que é bem diferente, né, da maioria. A gente não aprende sobre baleia na faculdade, não aprende assim. Hoje o professor Paulo César chama a gente para dar uma palestra, como a gente fazia de tartaruga marinha, mas a gente sabe, apesar da professora Janes acabar de sair, que a área de silvestres é uma área que atrai muitas pessoas, e a gente tem um exemplo até da professora Ilka aí, que foi lá para o Pantanal para ajudar os felinos, os grandes felinos, né, e os animais selvagens, né, Ilka? Eu acho que tem um tesãozinho, né? A gente que faz veterinária tem um tesão de trabalhar com esses animais que precisam da nossa ajuda, que não está no nosso dia a dia, e é muito importante a gente fazer esse trabalho de conservação que o Projeto Baleia Jubarte faz, que o Projeto Tamar faz, esse trabalho que o IMA faz aqui em Salvador é belíssimo. Então, a dica que eu posso dar a vocês, estudantes que estão na sala, procurem estagiar o máximo possível, né? Meu primeiro estágio foi com cavalo manga-larga machador. Já estagiei na faculdade com camarão, mas sempre quis animais silvestres. Então, o importante que eu falo para todo mundo não entre na faculdade dizendo, eu quero trabalhar com isso. Na faculdade é o local de vocês experimentarem o máximo possível. Então, fiquem espertos que os editais de estágio do Jubarte sempre rola anualmente, e o Tamar também sempre chama para estágio, e é isso. Agradecer mais uma vez o convite, agradecer ao CRMV, principalmente a vice-presidente Rebeca, a doutora Rebeca, que fez o convite oficialmente, e agradecer, porque o conselho é a nossa casa, né? É a casa dos veterinários, e é muito legal isso que o conselho está fazendo, de trazer veterinários de diversas áreas para participar das atividades do conselho. Tá? Podem contar comigo para ações futuras. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gustavo Rodamilans. Inclusive, a doutora Rebeca, ela saiu um pouquinho antes do final da sua palestra, ela estava assistindo, ela teve um compromisso, e assistiu a palestra da doutora Ilka também, e agradeceu a presença de ambos, né, por participar do ciclo de palestras. E, nesse momento, doutora Ilka, a gente tem uma pergunta sobre como participar do GRADE, né, do grupo. A senhora quer responder logo, então, sobre isso? Bora lá. Ninguém tem pergunta de gato, gente? Gustavo, muito prazer. Eu adorei sua palestra. Deixa eu só aproveitar. E, assim, eu sou sua fã, sua, do Vinícius, de Paulo Baiano, vocês que trabalham com esses bichos diferentes, de gato, cachorro, cavalo e boi. Eu acho a coisa mais linda e sou muito fã de vocês. E se um dia precisar de alguém para ficar revezando, segurar golfinho, pode me chamar que eu vou, viu? Precisar falar com a população, pode me chamar que eu vou, que eu adoro essas coisas. Eu sei disso.
E vamos lá, gente, para participar do GRADE é muito fácil. Entra no site do GRADE, grade.org.br. Lá tem uma ficha para você se inscrever. Tem o Instagram do GRADE também, que é GRADE Brasil. A gente faz capacitação todo ano, né? A capacitação do GRADE acabou essa semana desse ano. Como é que eu entrei para o GRADE? Acho que é legal falar. Aconteceu um desastre, eu fui e comecei aí, e hoje faço parte do GRADE. Então, assim, entrem lá, façam a inscrição de vocês, mas quando acontecer um desastre, se voluntariem, porque às vezes a gente chama o pessoal que fez inscrição, mas ainda está precisando, ou você está mais perto e tem disponibilidade de aparecer. Então, fiquem de olho tanto nas redes sociais do GRADE, como no site, tá? E ninguém perguntou da Felina, mas se quiser fazer estágio na Felina também, eu esqueci de colocar. estágio@clinicafelina.com.br. Qual foi desses resgates, né, que o senhor já fez, qual foi o que mais te marcou? Não foi exatamente isso, mas foi mais ou menos isso. Que eu estou voltando aqui no meu, que eu já copiei, tá bem? O senhor pode ir começando a responder, que eu vou recuperar qual foi a pessoa. Tá bom. Cada resgate é um desafio, tá? Cada resgate é um desafio. Eu estou trabalhando no projeto Valério Bart há 2 anos, mas já acompanham, porque eles são lá de Praia do Forte. Eu morei em Praia do Forte 15 anos trabalhando no Tamar. Então, acompanhava Elitieres Neto, que é um veterinário muito bom, que está no Rio de Janeiro, fez o doutorado e pós-doc dele lá no Rio. Ele está sediado lá, trabalhando na Aqua. Então, assim, os mais diferentes e emocionantes foram esses 2 daqui de Salvador, de Madre de Deus, né? E de Itapuã, por serem animais vivos. Sempre animal vivo tem um desafio muito grande. O de Itapuã, porque tinha a nossa preocupação, lógico, era com o animal, mas nossa preocupação era muito grande com as pessoas, todo mundo queria pegar no animal, todo mundo queria estar perto, é muito difícil, era uma localidade, assim, difícil de agir, com muita imprensa, então a gente fica sempre com medo e receio de atitudes que a gente possa tomar. Ainda bem que a gente teve um apoio muito grande da Polícia Ambiental, então a Major Érica ficou na frente da ação. Foi decidido, no caso desse filhote, tentar recolocá-lo na água, mas a gente sabia que a chance dele era mínima, tanto que esse filhote morreu na mesma noite, tá? Ele foi encontrado na mesma noite em Piatã, alguns quilômetros, mas é difícil para a gente, como veterinário. Esse animal de Itapuã, também, clinicamente, a decisão dos veterinários, minha, e, lógico, eu procuro ouvir os colegas do IMA, era de eutanásia. Mas, dificilmente, a gente ia conseguir convencer toda aquela comunidade que estava na praia de que a eutanásia era a solução clínica, né? Então, técnica, a solução técnica para esse animal. Então, vamos tentar morreu na mesma noite, que era o que a gente esperava. Então, quem acompanhou todas as minhas entrevistas desse animal, eu falei, vai colocar na água, mas a chance deles é quase zero. Então, foi o que aconteceu. E aí, é importante a nossa presença, porque a gente tem os conhecimentos técnicos. Por exemplo, vai rebocar um animal, rebocar um animal amarrar na cauda. Não pode rebocar um animal vivo na cauda. Não pode molhar. Precisa molhar o animal. Aí você vê o pessoal molhando, jogando água em cima do respirador do animal. Então, a gente tem que estar lá presente para tentar orientar, para tentar minimizar algumas coisas, alguns riscos que as pessoas tomam. Então, a gente está lá, a gente está de máscara. As pessoas estão... A gente está vendo aí gripe aviária, já foi detectado em mamíferos. Então, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Então é isso, cada animal, principalmente os vivos, é um desafio. E assim, é muito gostoso saber que a gente está tentando ajudar, e mesmo quando o animal vem a óbito,
a gente sabe que a gente está ajudando para a conservação da espécie, tá? E faz parte. O mal morrer faz parte. O número de 100 cálices assusta. Para quem nunca viu uma baleia, falar que 100 baleias morreram na costa brasileira, acha é muito. Mas são 30 mil baleias, pessoal. 100 é um número muito pequeno, é menos de 1%. Então, é esperada essa mortalidade. A gente tem um dado que a gente estima que estão nascendo na costa brasileira cerca de 2.500 a 3.000 filhotes por ano. Bastante filhote. Mas, então, se tiver 50 filhotes que morreram, de 2.500, 50 filhotes morrerem, é o normal. A mortalidade infantil na vida selvagem é muito normal. Quantos filhotes de ave a mãe joga para baixo porque só quer alimentar um? Né? Só para dar um exemplo aqui bem drástico. Então, é normal essa mortalidade e cabe a gente explicar isso para a população. Quando o repórter me liga e fala, Gustavo, por que está morrendo tanta baleia? Eu falei, peraí, que tanta baleia é? Não é tanta baleia, tá? É uma mortalidade esperada, tá bom? Então é isso. A gente não quer que morra nenhum. Temos mais. Gustavo, eu fiz um curso online com o pessoal do Rio, de Cabo Frio, acho que foi, eu não lembro o nome do instituto. A gente fez um curso tipo de um mês, foi todo teórico. Eu lembro que de manhã a gente tinha toda a biologia e à tarde a veterinária. E foi incrível. E foi no meio da pandemia, né? A gente fez o teórico para depois fazer uma reciclagem e fazer o prático depois, em Cabo Frio, acho que é. E assim, eu fiquei encantada, mas eu ficava encantada com a biologia, porque à tarde a parte da veterinária acabava comigo. Porque vocês lidam com tudo o que acontece com eles é por causa do homem, né? Essa questão aí das redes. Eu deixei de ficar com a sua palestra menos brava com os pescadores, o João, e que botam rede e tal, né? Mas, nossa, eu fiquei assim, era muito chata a parte veterinária para mim. Era muito chata, porque a maioria das coisas é coisa que o homem, né, provocou. E assim, tem uma situação também que agrava para a gente que trabalha com animais selvagens, né, de vida livre. É que quando chega para a gente, é porque é uma doença normalmente crônica ou uma doença aguda muito forte. Um animal amputado, aí vai bater na praia, aí já está amputado, e aí? Né? Então, apesar de vocês na clínica de pequenos, a gente sabe que a maioria dos tutores não tem uma visão periódica, né? Aquele tumor que apareceu ontem, né, de 30 centímetros, aquele tumor de 10 centímetros que apareceu, não estava aqui ontem, não. Eu sei que vocês têm esse problema, entre aspas, na clínica de pequenos, mas a gente na de selvagem, de animais de vida livre, tem muito isso, que a gente já pega animais com problemas crônicos, e às vezes não consegue reverter. Doutor Gustavo, Inês Cerqueira, parabeniza a apresentação e diz que tem interesse em fazer um mestrado com animais marinhos. Pergunta se tem alguma dica ou conselho para quem tem interesse nessa área. Projeto Baleia Jubarte faz algum tipo de parceria para quem quer realizar um projeto? E aí, eu já vou fazer um bloco com o senhor, tá, doutor Gustavo? A Érica, ela também pergunta, a Érica Lordelo, não é Érica que pergunta também? Érica Lordelo, ela pergunta como é feito a alimentação em cetáceos filhotes. Ela pergunta se, exemplo, leite com alto teor calórico. Então, são duas perguntas para o senhor nesse momento, e aí tem mais duas depois para a senhora, doutora Ilka. Baleia, a gente não tem feito essa clínica, tá? Porque precisaria que a gente tivesse uma piscina do tamanho da Fonte Nova para botar uma baleia. Um filhote não é do tamanho de uma Fonte Nova, precisaria de uma quadra de futebol para botar. Segundo, precisaria de estruturas especiais. Então, para essa primeira pergunta, para a segunda pergunta sobre clínica e amamentar o filhote, a gente não tem essa estrutura, a gente não consegue fazer isso, tá? Sobre a primeira pergunta, os projetos de conservação, todos eles recebem muito bem parcerias de projetos.
O projeto Baleia Jubarte não é dono das baleias jubartes, tendo vista que tem outros projetos que trabalham com baleia também, com essa baleia e com outras espécies. O projeto Tamar não é dono das tartarugas, eu digo com propriedade porque trabalhei lá e sou parceiro de pesquisa do Tamar hoje, recentemente. O que é necessário? Você quer fazer um mestrado? Primeiro achar o seu orientador, primeiro fazer uma revisão bibliográfica para você descobrir o que é que você quer fazer, descobrir quais são os gaps, né? O que é importante para a conservação de tartaruga hoje. Então, descobrir isso, quais são as problemáticas para a conservação, para que você faça uma pesquisa prática. E, a partir daí, você propor aos projetos, seja ele projeto Baleia Jubarte ou projeto Tamar, para fazer as coletas para você, ou você participar das coletas. Então, por que eu falo isso? Porque é importante, quando vocês querem fazer uma pesquisa sobre metais pesados, e eu preciso que o Tamar realize X necrópsias para mim, para coletar material. Isso vai dar uma demanda muito grande para dentro do Tamar, para fazer as coletas para você. Mas se você faz uma proposta onde você vai para o Tamar fazer a necrópsia lá, você vai diminuir um pouco o trabalho do Tamar e vai fazer uma parceria, aí é muito mais viável. Então, qual é o meu conselho? Fazer uma revisão bibliográfica para definir o que é que você quer estudar e propor em projeto uma parceria com eles, tá? Sendo que nesse projeto é bom sempre se predispor a ir coletar, e não simplesmente esperar no laboratório que os projetos, seja ele qual for, colete o material e entregue para você. Doutora Ilka, a gente tem duas perguntas. Uma é sobre estágio. A senhora até já respondeu, mas a gente precisa que a senhora confirme aqui, porque eu acho que pode ter mais gente interessada também, né? Sobre se na Felina aceita estágio para estudantes, né? E qual é o contato para esse estágio. E durante a coleta de sangue, como deixar o felino mais calmo? A outra pergunta, de Érica Lordelo, também é para pessoas que estão iniciando no atendimento domiciliar, qual a sua dica? Bom, vamos lá. Estágio. Quem quiser estágio, mandar um e-mail para estágio@clinicafelina.com.br com o currículo. Tem que estar a partir do 5º semestre, colocar a disponibilidade de você para estágio e a gente vê se consegue encaixar nas vagas que tem na clínica. E, de qualquer forma, sempre que abre vaga, a gente está informando pelo Instagram e olha também os currículos, né? Então, fiquem de olho. Estágio para formados, a gente só dá para quem já é profissional, a gente só dá se ele for aluno de pós-graduação, porque, infelizmente, passou de 15 dias no estabelecimento, ainda mais privado, configura vínculo empregatício, então a gente não pode fazer. O que a gente faz na Felina, de vez em quando eu recebo pessoas que não são de pós-graduação, que já são formados, mas a gente fecha uma mentoria. A pessoa passa um mês lá, eu cedo algumas aulas, dou algumas aulas para ela, tal, e aí ela paga, né, tipo uma mensalidade, um valor, e essa pessoa recebe uma mentoria. Ela acompanha o movimento da clínica, tanto de consultório como de internação, né? Eu falo muito que quando entra para fazer estágio na Felina, as meninas são abduzidas pela internação, elas esquecem o consultório e eu fico pegando no pé para elas irem para o consultório, porque o consultório, na internação, você aprende enfermagem e medicina veterinária, né? No consultório, você aprende a como lidar com o tutor, raciocínio, né? Da anamnese e tal. Então, esse aprendizado dentro do consultório é bastante importante. Acho que eu respondi a questão dos estágios. Sobre como coletar sangue da melhor maneira possível para o gato, gente, isso é muito... Essa resposta daria uma palestra. Porque a coleta de sangue do gato começa lá na sua casa. Primeiro, dependendo do exame, jejum, né? Se a caixinha de transporte você só pega para levar ele no veterinário, esse hemograma vai dar alterado, vai dar um hemograma de estresse,
né? Então, assim, você tem que ver como é que é o seu gato até levar ele no veterinário. Tem gatos que ficam estressados e hoje não tem mais por que brigar com gato. Se chega gato lá irracível, que não dá para pegar, eu falo, ó, vamos mandar embora para casa, vamos voltar amanhã com um remedinho tal, né? E assim. Agora, assim, é o que eu falo, tem que ler o gato, gente. Eu tenho um gato que, inclusive, hoje eu vou fazer revisão dele. Ele foi em uma clínica, doente renal, 15 anos, velhinho, tal. Foi fazer uma coleta de sangue. 5 pessoas para segurar o gato. E aí ela voltou lá comigo, porque mora em vilas, tal, e o que coleta para mim, não sei o quê. A coleta, quem fez foi eu e a tutora só. Só eu e ela. Eu falei, ó, você não vai segurar ele, você só vai fazer carinho e vai segurar a patinha para mim. Então, assim, tem gatos que a gente percebe que não gosta de contenção. Muitos eu coleto sem contenção. É só o tutor segurando a patinha. Outros é só fazendo carinho. Outros você tem que usar uma toalhinha no pescoço e segurar aqui para não correr o risco dele te morder e o bracinho ficar aqui acessível. Detalhe, né, gente? Eu coleto das patas, tá? Não coleto da jugular. O jugular é só filhote, paciente em químio, que aí é mais complicado mesmo. E aí eu vi também uma pergunta sobre atendimento em domicílio. Gente, evitem o jaleco branco, evitem perfume, usem feromônio de gato como seu perfume para ir na casa dele, né? E dessa maneira, assim, vocês vão conseguir iniciar um bom atendimento. Cuidado, alguns gatos ficam valentes em casa, porque eles estão dentro do território deles, né? Levem uma pessoa para te ajudar, mas, gente, é tudo com muita delicadeza, é tudo lendo. Eu falo, a gente, toda vez que a gente entra num consultório, entra numa casa, a gente tem que ler o nosso paciente, olhar a personalidade e ver como é que a gente vai lidar com ele, seja para uma coleta de sangue, seja para o exame físico. Tá? Mas hoje, gente, não tem por que usar aquelas gaiolas que ficam apertando o gato para dar injeção, saco. Não, gente, hoje tem um remédio que chama gabapentina. Tem as doses dela como analgésico e dela sedativa, tá? Então, não tem mais por que brigar com gato. Hoje dá para fazer coleta cat-friendly, atendimento cat-friendly tranquilamente. Obrigada, doutora Ilka. Não temos mais perguntas no chat. Gente, eu que agradeço, viu? Eu agradeço a presença de todos, agradeço o convite ao presidente, ao vice-presidente, às meninas da comunicação. Eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui falando de animais, de gato, né, que é a minha espécie assim, preferida, mas de animais. E ouvir também essa palestra, né, de Gustavo, que é invejável assim, o que ele faz. Na verdade, a gente, na nossa profissão, a gente é muito abençoado, né, que a gente pode trabalhar com todos os animais do planeta. E a gente tem que lembrar que a gente é animal também. E a gente, veterinário, trabalha com a gente. Então, a gente é muito privilegiado, né? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Quero agradecer também ao Dr. Gustavo Rodamilans. O senhor também quer se despedir do nosso público? Claro, agradecer a todo mundo que ficou aí até o final, ouvindo nossas experiências. É muito legal compartilhar, né? E o que a gente trilha um caminho que a gente acredita, e cada um na sua determinada área, assim como outras palestras vieram antes, e acho que vai ter palestra ainda, né? Então, parabenizar o Conselho mais uma vez pela iniciativa, e para mim foi um prazer dividir o dia e as palestras com a doutora Ilka. E amanhã contamos com a presença de todos de novo. Um abraço, muito obrigada.